Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, que diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separam, separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos de Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene. Visitantes vindo de Roma, tanto judeu como convertidos ao judaísmo, cretense e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que diz: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre os povos. Os filhos e as filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Podem se assentar. Glória a Deus. Eu sempre li o livro de Atos e sempre tive um cuidado com ele, porque eu olho para ele e eu vejo a igreja. Tanto a igreja de antes, como gostaria que fosse a igreja de agora. E aí eu acabei descobrindo uma coisa muito importante para a minha vida. Eu descobri que eu ainda não era crente. E eu comecei a ler o livro de Atos e li o livro de Atos. E depois eu queria ouvir mais, aí eu coloquei a Bíblia em áudio. E são 4 horas, quase 5 horas em áudio. E eu disse: Deus, que coisa tremenda é o livro de Atos. Como esses homens foram usados de uma maneira tão poderosa, tão tremenda. E eu disse: Deus, eu quero esse evangelho para a minha vida. E eu quero esse poder e mais um pouco para a minha vida. Porque nós olhamos para a igreja de Atos superficialmente. A gente não para observar nos detalhes, não é nos mínimos, porque a gente não consegue ir nos mínimos detalhes. Mas nos detalhes pequenos que tem. E aí eu vejo Pedro ser tomado numa proporção tão grande
E eu não vejo Pedro usar um termo a não ser Bíblia. Parece que o homem tinha comido o rolo de Gênesis a Apocalipse. Ele é tomado na proporção tão grande que eu fiquei espantado quando eu fui analisar passo a passo o livro de Atos. E eu disse, Deus, que tremendo é você ser cheio do Espírito Santo. Que tremendo é você deixar Deus guiar a sua vida. E aí eu disse, mas tem um mistério aqui que ainda não descobri. Aí o Senhor me trouxe ao livro de Atos, no capítulo 1, no verso 13. Não precisa abrir não, porque eu vou ler rapidinho. E quando chegaram, foi quando Jesus teve a ascensão ali no Monte das Oliveiras, eles voltaram para Jerusalém para que se cumprisse a promessa. E aí a Bíblia diz, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles reunidos sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aí foi que eu vim descobrir qual o mistério de tudo isso. Eram cerca de 120 pessoas, e aquelas pessoas tinham uma promessa, essa promessa tinha que se cumprir, ia se cumprir, mas eles não se contentaram em esperar a promessa chegar. A Bíblia diz que eles se reuniram em um só propósito. Tem algumas Bíblias que falam que eles oravam unanimemente. E aqueles homens e aquelas mulheres dobraram o joelho naquele lugar que não tinha espaço para conversa, não tinha espaço para discussões, não tinha espaço para falar de ninguém, não tinha espaço para você ver vida de ninguém, para você ver roupa de ninguém, para você ver sandália de ninguém, comportamento de ninguém, andar de ninguém, sandália de ninguém, sapato de ninguém, cabelo de ninguém, não. Só tinha espaço para oração. E por que aquela igreja era um homem fazendo vários milagres por dia, e hoje em dia é vários irmãos na igreja para acontecer um milagre por dia? Quando acontece? Está aí um testemunho da irmã Patrícia. Todos nós oramos, claro, mas Deus fez. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a gente quer colocar a carga só nos maiores. Nós não oramos e nós não lemos Bíblias. Falo com convicção que tem muitos que pegam a Bíblia na estante, no domingo, na quinta e na terça, vem para a igreja, debaixo do braço, quando chega em casa, coloca lá de volta, ou lê um versículo, 2 e para. Gente, quanto mais oração, poder. Quanto mais palavra, poder. Quanto mais intimidade com Deus, mais Deus vai te usar, mais Deus vai te capacitar. Nós não podemos, em hipótese alguma, só nos confiarmos na pastora, no pastor da igreja. Porque também temos nós livre acesso a fazer as mesmas coisas que o pastor faz. Orar, jejuar, ler Bíblia, fazer evangelismo, fazer a obra. O problema é que a igreja parou. A Bíblia vai me dizer que naqueles dias, a cada dia que tinha culto, acrescentava-se alma àquela igreja, acrescentava-se pessoas àquela igreja. A cada dia aquelas pessoas ouviam a palavra que tinha poder e se convertiam ao Senhor. Há uma coisa muito interessante que esses dias, alguém falou para mim, fiquei, não sei se alegre ou triste. Nós encontramos as pessoas lá fora e dizemos para ela, venha como você está. Só que quando chega aqui tem dois fatores. Ou nós mesmos dizendo, já que agora você conhece a palavra e você veio como está, agora você vai ter que mudar sua roupa, agora você tem que mudar sua maneira de falar, agora você tem que mudar isso, mudar aquilo. Mas quando nós chamamos lá fora, nós não dissemos para ele ou para ela que ela tinha que mudar. Porque verdadeiramente nós temos que mudar. Ou tem aqueles coveiros de igreja, que a gente traz a alma para a igreja, e eles com a falta de conhecimento, com a falta de sabedoria, vai lá e enterra mais um na igreja. E põe para fora da igreja.
Porque nós sabemos que quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós nos enchemos do Espírito Santo do Senhor, há um temor, há um amor, há uma alegria em você ver a alma voltar para a igreja. Esse dia, conversando com o irmão que está afastado, ele disse: irmão, eu até penso em voltar para a igreja, mas eu fico pensando uma coisa. Tudo bem que ele usou esse pretexto, mas é verdade. Quando a pessoa passa muito tempo afastada da igreja, que volta para a igreja, que entra na igreja, que a pessoa percebe quem é, fica com aqueles olhares fulminantes. Ao invés de a gente levantar e abraçar o irmão e dizer: que bom que você veio, que bom que você voltou, seja bem-vindo, a gente começa a olhar de canto de olho. E quando eu olho para a igreja de Atos, não é que era uma igreja perfeita, não é que era uma igreja que não tinha problemas, mas o amor superava tudo. Mas a doutrina que era ensinada, as pessoas ouviam e praticavam. E aí eu olho para Pedro, e a minha Bíblia tem 3 traduções. E uma delas diz que eles eram homens iletrados e ignorantes. Foram no profundo. E ouço Pedro, parece que o homem tinha passado 100 anos colado na Bíblia. Porque ele vai para o livro de Joel, no capítulo 2, do verso 29 até o 30, e ele vai falar todos aqueles versículos nos mínimos detalhes que Joel já tinha profetizado lá atrás. E ele vai dizer: varões, não é nada que vocês estão pensando. Vocês estão dizendo que nós estamos bêbados, mas nós não estamos. Nós estamos embriagados, mas é do Espírito Santo de Deus. Nós estamos cheios, mas é da presença do Senhor. Porque era a promessa dele e se cumpriu hoje na minha vida e na vida desses irmãos que aqui estão. E Pedro começa a fazer um estrago tão grande na vida daquelas pessoas, porque ali está, a Bíblia está dizendo que ali estavam pessoas, doutores da lei, ali estavam sacerdotes, ali estavam ministros, ali estava só a nata da religião. Ali estava só os bambambam, os caras. E Pedro levanta numa autoridade, com a palavra de poder, e põe todo mundo no chinelo. Vou entupir a boca de cada um de vocês que estão dizendo que nós estamos embriagados. E Pedro se levanta, e Pedro começa, vai para Joel, depois vai lá para o Salmo 16, do 7 ao 11, e depois Pedro volta para Isaías, e depois Pedro volta para aqui, para acusação. Pedro não teve medo, só quer saber de uma? O que está acontecendo aqui é a promessa que o meu Jesus, que vocês mataram por inveja, que vocês mataram porque não suportaram a inveja que ele fazia, vocês não fazem, vocês mataram ele. E essa promessa se cumpriu porque o meu profeta, o meu sumo sacerdote, o meu pastor disse que ia acontecer e aconteceu. Porque quando o homem de Deus fala, quando a mulher de Deus fala, quando o profeta fala na direção do Senhor, creia você ou não, queira o diabo ou não, acontece. E quando eu vejo Pedro tomado de uma proporção tão grande do Espírito, arrotar tanta Bíblia, eu digo: Deus do céu. E aí o Espírito Santo bradou dentro de mim: não foi ele, não foi o que ele aprendeu, foi o que eu estava falando através dele, foi eu que ministrei através dele. Porque ele não tinha e eu não tenho nada para dar. Assim, nós não tivermos na presença do Senhor, se nós não tivermos na direção do Senhor, vai ser palavras vãs, palavras soltas ao vento, que não vão surtir efeito algum. E aí Pedro continua na sua perseverança, digo eu. E aí nós vamos até o capítulo 3, e nós vamos encontrar ele subindo com João para orar. E quando chega em frente à porta do templo, a porta da igreja, há um homem que é aleijado de nascença e que a vida dele era pedir esmola. A vida dele era granjear alguns trocados para comer, para se alimentar. E ele só estava ali naquele lugar porque ele tinha uma autorização das autoridades para que ele estivesse ali. Porque do contrário, ele teria que estar intocado num lugar onde não incomodasse ninguém.
quem sabe era parente de um sacerdote, de um governador, não sei, de um chefe do exército. Por isso tinha essa liberdade tão grande de ficar no lugar privilegiado. E Pedro, mas João olha para ele e ele pede uma esmola e ele diz, olha, eu não tenho nada, estou duro. Não tenho um conto no meu bolso. Você virar de cabeça para baixo não cai nada. Mas eu tenho algo que é maior do que o ouro, que é maior do que a prata, que é maior do que a riqueza dos homens. E isso eu tenho e isso eu te dou. E ele só deu porque ele tinha para dar. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se nós temos amor, nós vamos dar amor. Se nós não temos, nós não vamos dar. Por isso a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E Pedro, tomado por aquele poder de Deus, faz com que aquele homem se levante, porque ele profetiza a cura, mas o homem não se levanta. Ele toma pela mão e diz, levanta. Aí a Bíblia diz que os seus tornozelos se firmaram, e quando ele percebeu que o milagre realmente tinha acontecido, porque ele não estava crendo, a verdade é essa, ele se levantou e ele presenciou o milagre, e ele olhou para si e disse, eu agora sou uma nova criatura. Então, essa capa de mendigo fica aí, esse peso meu que tinha fica aí, e a Bíblia diz que agora ele entra no templo adorando, saltando, pulando e glorificando o nome do Senhor. E aí, o que me chama a atenção é que, apesar de todos verem aquele milagre, de todos verem aquele glorioso milagre, começam as discussões e as acusações. Porque quando você faz, alguém sempre vai se levantar. Às vezes a pessoa não quer fazer, mas também não quer que você faça. Não acha que não tem capacidade de brilhar, mas se você está brilhando, ele quer apagar a tua luz. Aí a Bíblia vai dizer que aqueles mesmos homens voltam a acusar os dois, outros voltam a idolatrar, e ele diz, por que vocês estão com essa bagunça de vocês aí? Não fui eu que fiz, não foi João que fez. Quem fez foi aí vem a acusação do quem fez foi o Cristo que vocês mataram no madeiro. Foi o Cristo que vocês rejeitaram. Foi a pedra angular, a pedra de esquina que vocês rejeitaram. Que Deus ressuscitou dentre os mortos, que vocês tinham matado, e fez esse milagre. Não fui eu que fiz, não foi João que fez. Porque quando você está na presença, você não quer a glória de Deus. Você quer a graça de Deus. Você quer a unção de Deus na sua vida, mas para que o nome dele venha a ser glorificado. Para que o nome dele venha a ser exaltado. E eu comecei a meditar na Sagrada Escritura, no livro de Atos. E eu comecei a presenciar coisas tremendas feitas pela igreja. E aí como... eu não sei quem foi que falou aqui há pouco instante, que disse o seguinte, que o mesmo Deus, acho que foi até a irmã Patrícia, que o mesmo Deus que operou no passado, está operando hoje e vai operar amanhã. Mas a questão principal de tudo isso é onde está a minha e a tua fé. Foi por isso que Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, por acaso achará fé na terra? Porque ele sabia do que ia acontecer. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, já tinha ouvido alguns rumores sobre alguns pregadores. E aí eu fui adentrando na oração, meditando comigo mesmo. E fui ali, sabe, passei tempos. E todo mundo dormiu e eu fiquei ali para a glória de Deus. E continuei buscando a Deus através do livro de Atos. E aí eu fui, sabe, esmiuçando tudo. E percebi que o principal fator para que eu tenha poder de Deus na minha vida, para que a igreja tenha poder na vida, é a oração. É o diálogo com Deus. É o seu compromisso e você está sempre passando e recebendo do Senhor. E aí eu fui buscar alguns oradores, alguém que tem propósito de oração. E eu vou começar pelo principal. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto orando, buscando, se fortalecendo. Moisés subiu ao monte, 40 dias e 40 noites. E aí eu volto para os dias atuais.
Charles Simeon, cada dia que passava, ele doava para o Senhor, essa é a palavra dele, doava para o Senhor de 4 a 8 horas por dia de orações. John Wesley, de 4 a 6 horas de oração, mais 3 horas de meditação na palavra. John Flash, esse homem foi tomado por Deus em oração de uma maneira tão sobrenatural que, segundo os historiadores, quem entrava no quarto dele sentia algo não muito agradável. Sentia a saliva de John nas paredes, nos lençóis da cama e no chão do quarto. O hálito dele estava infiltrado nas paredes. Mas os historiadores dizem que quando esse homem abria a boca para pregar a palavra, era algo sobrenatural. E quando o homem e a mulher de Deus, ele se dedica à oração, ele vê e ouve Deus falar. Ele percebe que tudo que ele fez lá atrás vai fazer como Paulo disse, não tem nenhum valor. Porque você começa a ganhar intimidade com Deus, você começa a ganhar proporções maiores na presença do Senhor. E eu tenho dito ao Senhor, a pastora foi usada no monte ontem, para dizer que tinha alguém pedindo dons espirituais. Eu estou pedindo, não estou pedindo um só não, eu estou pedindo uma porrada. Já que eu tenho um Deus grande, eu quero pedir logo muito. Ele não é obrigado a me dar, porque ele dá se ele quiser, se ele achar que eu mereço. Mas que eu estou pedindo, eu estou. E eu vou continuar pedindo. A Bíblia diz que se a gente bater, a porta se abre. Então eu vou continuar batendo. Eu vou fazer pior do que aquela viúva fez com o juiz. Que ele não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Mas aquela viúva ele teve que se dobrar. Porque todo dia ela estava lá. Resolva meu problema. Resolva meu problema. Ele dizia que viúva chata, vontade de dar uns cascudos nela. Ela dizia, pode bater, mas eu venho para cá. O problema é que muitas vezes, por qualquer coisinha, a gente se distancia. Por qualquer coisinha, a gente se machuca. Por qualquer coisinha, a gente fica triste. Por qualquer coisinha, a gente se dói. Você já pensou em você ser chamado de cachorro e de cachorra? Já pensaram? Quem já pensou? Ninguém, né? Eu também não. A mulher chega para Jesus e diz, Senhor, minha filha está lá endemoniada. Eu vim pedir ao Senhor que me ajude. Porque está estreito, eu não consigo fazer nada. A minha filha está lá e vai morrer do jeito que está. Aí Jesus diz, olha minha filha, eu não vim para vocês, eu vim para o povo de Israel. E não é justo eu pegar a comida dos meus filhos e jogar para os cachorrinhos. Chamou ela de quê? De moça, de princesa? Mas quando se tem propósito, quando se tem humildade, quando se tem a vontade de permanecer na presença do Senhor, vai dizer como ela disse, ah, Senhor, é verdade. Mas a cachorrinha, ou as cachorrinhas, também pode comer das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Ela poderia se chatear. Dizer, vai pro quinto, seu maluco, eu sou cachorra nada, eu sou isso nada, eu sou uma mulher de respeito, eu vim aqui pedir um favor e você me trata desse jeito. Não. Ela disse, eu preciso, então eu vou adorar, então eu vou me prostrar, vou me humilhar diante do Senhor, porque eu sei que sem Ele nada vai acontecer mesmo. Se eu sair daqui arrogante e prepotente, não vai realizar nada. E aquela mulher se humilha ali. E a Bíblia diz que o Senhor diz, olha, mulher, grande é a tua fé. Eu nunca vi fé desse jeito, nunca vi alguém com tanto amor, com tanto temor. Nem aqui dos meus. Pode ir que a sua filha está curada. Aí a pergunta que eu faço, você mesmo responde. Quem curou a menina foi Jesus ou obediência à fé da mãe? Porque se ela tivesse dado uma de braba e ido embora, ia acontecer o quê? Nada. Nós se machucamos por tanta coisa boba na igreja, irmãos.
A gente fica com raiva dos pastores por qualquer coisa. A gente fica com raiva do irmão da portaria, do irmão do som, do irmão do louvor, por tanta besteira. E aí saímos da igreja, aí eu lhe pergunto, você se chateou com o irmão ou com Cristo? Porque a igreja não é do irmão. A igreja não são dos pastores, os pastores só administram. O dono da igreja é Jesus. Ele fez o que com você? Porque até onde eu sei, ele te deu a vida, você está alimentada, está alimentado, está vestido, está vestida. Graças a quem? A mão potente do Senhor. E aí Pedro continua a sua saga. Vai de uma maneira assim que, às vezes, eu paro para pensar e eu digo, meu Deus, é até difícil de acreditar. Um homem que era tão tosco, um homem que era brabo igual um siri, e vai continuar de uma forma tão sobrenatural que chama atenção. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e não dá o devido valor que ela merece. Não vai dar o valor que ela tem. Mas aí é aquela questão. Eu olho de uma forma para a Aline, mas Deus olha de outra. Eu olho a aparência, ou até, digamos, julgo o comportamento dela. Mas aí o coração dela, e a alma dela, o espírito dela está voltado para quê? Para quem? Agora imagine Pedro. Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem aí fora que eu sou? Todo mundo fica na sua. Mas o ousado do Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és Jesus. Ele diz, falaste bem, falaste pelo Espírito, não pela carne. Mas um pouquinho na frente, Jesus vai dizer que ele vai morrer, que ele vai ser entregue na mão dos homens. Aí Pedro diz, não, eu não vou permitir isso não, nada disso, ó. Ó quem está aqui do meu lado, ó. Eu não tirei da baía ainda não, está aqui, ó. Que Pedro andava com Jesus, mas a espada estava ali, ó. Ele nunca tirou, e Jesus também nunca permitiu, nem cobrou que ele tirasse. Disse, se vier para cima do Senhor, vai ter. E aí na mesma da hora, Jesus olha para ele e diz, aponta o dedo na cara dele, para trás de mim, Satanás. Imagine eu e você ouvir de um pastor isso aí. Tem muitos que tascam logo a mão na cara do pastor e da pastor e rebenta logo. Sai por aquela porta e nunca mais quer voltar. Jesus nos chamou para uma obra, como o irmão Zailton leu aqui, que ela vai se aperfeiçoando, mas só vai chegar ao estágio final quando Jesus voltar para mim individual ou quando ele voltar no coletivo para todo mundo. Então nós temos que suportar, Pedro de suportar-vos uns aos outros e amor. Nós temos que ir até o final. Não adianta eu nadar e morrer na beira da praia. Não adianta eu andar de biquinho, não adianta eu andar de birra e eu perder minha salvação. 50, 40, 30, 10 ou 5 ou 1 ano de igreja e eu perder minha salvação porque eu não gostei da cara do irmão, porque o irmão não me deu a paz, porque o irmão não me disse isso, o irmão não me disse aquilo, porque o irmão falou isso, falou aquilo. Esse dia alguém disse que eu tinha um caso com outro homem que é pastor, pai de família. E aí? O sangue ferveu. Eu sou homem, né? Sou ser humano. Mas aí pensei, aí ouvi uma voz que Deus usou a um profeta para dizer, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor. Hoje em dia, se eu encontrasse ele me desse a oportunidade, eu diria que fazia como Jesus fez com Judas. Tu és meu amigo. Porque se eu carregar essa culpa, eu não diria culpa, esse ódio, quem vai perder a salvação sou eu. A dele já está só Deus para julgar. E a minha, se eu entrar por esse caminho, eu já estou dizendo para mim mesmo, eu não quero mais minha salvação. Então eu tenho que orar pela vida dele. Aí Jesus vai dizer, olha, se você orar por aqueles que oram por você, se você abençoar aqueles que te abençoam, eu não te devo nada, você vai receber a sua recompensa. Mas se você orar pelos teus inimigos que te perseguem, que te agridem, aí eu te recompenso. Então, quando eu olho para Pedro, em Atos 4, eu vou perceber um Pedro maluco, doido,
como sempre foi. Os homens vê Pedro fazendo aquilo tudo e se reúne só os sacerdotes, só a liderança. Chama ele, prende à noite, de manhã soltam e dizem para ele: saiam daqui, mas fechem o bico, calem a boca, não falem mais desse tal de Jesus, não falem mais de ressurreição, não falem mais de nada, porque se vocês falarem, vão se ver conosco. Aí Pedro mais João levanta e diz: posso fazer uma pergunta? Faça, seu ousado. É justo que eu obedeça a Deus ou a vocês? As autoridades máximas daquela época. E ele desafia: vocês que acham que eu devo obedecer a vocês ou a Deus? E a Bíblia diz que quando eles saem dali, eles saem pior do que antes. Parece que eles saíram azuados e saíram espalhando. Por onde ele passava, ainda fizeram mais. Foram até os outros discípulos e contaram o que tinha acontecido. E a Bíblia diz que a fé daqueles homens cresceu de uma tal forma que eles saíram a mesma coisa que Pedro. Um bocado de louco, pregando, evangelizando e ganhando alma em tudo quanto era lugar onde passava. Gente, essa é a nossa igreja. Esses somos nós hoje. Onde é que nós estamos? Em que mundo nós estamos? Eu, às vezes, sou chato, sou insuportável, porque eu não me coloco no meu lugar. Eu estou sempre me colocando no lugar do outro. Por isso que muitas vezes eu falo, eu cobro algumas coisas, as pessoas não gostam, mas eu não posso fazer muita coisa, porque eu me coloco no lugar do outro. E a cada dia que passa, eu peço graça ao Senhor para continuar melhor. Porque Mateus 7, no meu versículo, vai dizer: como eu posso dizer, deixa eu tirar o cisco do teu olho, se tem uma trave no meu? Então, para me acusar, é fácil. E eu nem preciso fazer isso, porque Satanás já faz. Então, quando eu faço isso, estou ajudando o inimigo das nossas almas. Então, se eu não muito ajuda, quem não atrapalha? E Pedro sai, sabe, fazendo aquela arruaça para eles, para aqueles sacerdotes, para aquele povo da lei. Ele conseguiu desestruturar todo aquele povo. E eles vão dizer: o que nós vamos fazer com esses caras, rapaz? Eu sei que é notório o que ele fez, todo mundo viu e nós vimos também. Mas a gente tem que parar com esse negócio aí. Porque daqui a pouco Roma vai vir, vai ver essa bagunça aqui e nós vamos todo mundo dançar. E olho para a igreja de Atos e eu disse: meu Deus, eu quero a Nova Jerusalém assim. Eu olho para Pedro, para Mateus, para Estevão, para tantos homens de Deus e mulheres de Deus, eu digo: eu quero ser desse jeito aí. Eu quero essa unção para minha... Não essa unção essa unção, mas uma unção como essa, uma unção que a minha estrutura suporta, mas que seja uma unção de poder, de graça, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje, vai operar até lá em cima. O problema é que a gente fica esperando pelo outro. O problema é que a gente fica esperando alguém dizer vamos. Nesse último dia eu não tenho esperado. Tinha um monte de revista em casa, já carimbei, entreguei, falta um restante. A partir de amanhã depois carimbo tudo, coloco na mão, vou colocar minha galerinha na frente que está precisando, está todo mundo assim, né? E vamos sair. Pego meus panfletos, carimbo com o carimbo da igreja, ó. Só não gostei muito, pastor, que está na sociedade. Eu gosto mais da igreja pentecostal Nova Jerusalém. Mas mesmo assim, carimbo tudo e saio. Porque nós precisamos despertar, gente. Nós precisamos ganhar alma. Provérbios diz que quem ganha alma sábio é. Pedro passou muito tempo, sabe, na situação horrível. Subia, caía, descia. Mas quem participou do sobrenatural de Deus, do sobrenatural de Jesus, só foi Pedro. Pedro andou sobre as águas, Pedro fez tanta coisa, Pedro revelou coisas que os homens não conseguiam revelar, que Jesus era o Filho de Deus, porque ele tinha ousadia desde já. E quando eu vejo Jesus escolher aqueles 12 discípulos, ele mesmo vai dizer: ninguém vem ao Pai ninguém vem a mim se o meu Pai não enviar. Então todas aquelas pessoas que Jesus escolheu foi na direção de Deus. E eu vejo aqueles 12 não representando somente as tribos de Judá, mas representando cada um de nós na igreja.
Porque cada um de nós temos um comportamento. Cada um de nós temos um temperamento. Cada um de nós temos uma ideia, um pensamento. Então eu creio que aqueles 12 foi para mostrar também para nós, para deixar testemunho para nós, legado para nós, de que na igreja todos nós temos funções diferentes, temos ideias diferentes, mas nós temos um único propósito: adorar o Senhor. Nós temos um único propósito: de engrandecer o reino de Deus. Mas para Deus mostrar para Pedro que a espada não tinha saído da boca dele, aí no livro de Atos, no capítulo 5, a espada que estava na cintura passou para a boca. A espada que estava na cintura já tinha saído, passou para a boca. Ananias e Safira vendem uma propriedade e diz: olha, nós vendemos, aqui está o dinheiro, nós vendemos por 100 mil. Aí Pedro diz: foi 100 mil mesmo, Ananias? Foi. Ananias, por que deixou o diabo entrar no teu coração e fazer o que você acabou de fazer? Ananias, você não mentiu para mim, não. Você mentiu para o Espírito Santo de Deus. Está vendo aqueles varões ali? Vão te sepultar. Só fechou a boca, a espada desceu e Ananias encapotou. Tempos depois, chega Dona Safira. Safira, Ananias deixou um dinheiro aqui, da herdade que vocês venderam, 100 mil, o valor da fazenda, não foi isso? Foi. Foi esse valor mesmo, Safira? Foi. Foi isso mesmo. Tá vendo aqueles varões ali? Os pés daqueles varões ali? Foi eles que arrastaram o seu esposo e botaram na cova. Tu vai para a mesma cova que ele. Para não ter que trabalho de cavar duas, uma só tá bom, que vocês são um casal mesmo. Já estão amarrados, ficam amarrados para lá sempre. Então Pedro, Tiago, João, Barnabé, Estevão. Gente, tem um Estevão, um testemunho mais lindo que o testemunho de Estevão. O homem sendo apedrejado, primeiro foi julgado. O homem também dá um show de Bíblia. O homem não tem negócio de procurar muita história, estudo não. Ele vai para a Bíblia. Começa lá de Moisés, de Abraão e vem. Parece que a Bíblia estava, sabe, passando aquele filme na cabeça dele. E a Bíblia diz que quanto mais o povo afligia ele, quanto mais o povo atirava pedra nele, mas ele sorria, mas ele brilhava, mas o rosto dele brilhava. Você sabe o que significa isso? Você está à beira da morte e você louvando e adorando ao Senhor. E a glória do Senhor se manifestando e ele dizendo: eu estou ouvindo o céu aberto e o meu rei lá me chamando, dizendo: filho, está na hora. E ele ainda diz mais: pai, não imputa esse pecado sobre esse povo, eles não sabem o que fazem. Isso já apontava para aquele que realmente tem um coração limpo, puro. Porque se fosse, eu diria até que se fosse eu não sei não. Só a graça de papai. Porque eu não vou dizer eu sou, porque todos nós somos de momento. E na hora que a coisa aperta, é que nós vamos saber quem é quem. Imagine na igreja perseguida, você chegar em um determinado lugar para adorar, e quando você está ali adorando, como já vi vários testemunhos, entrar os guardas da polícia, e diante da sua presença do pai, estuprar a mãe, as filhas, levar o pai amarrado, chicoteado, batendo, e vocês continuarem adorando, continuar louvando. Pessoas no campo de concentração trabalhando de 5 da manhã até 10, 11, meia-noite. Com uma roupa no corpo, você tira, lava, coloca no arame para secar, que não tem varal, é arame, é cerca de arame. Depois você tira, veste, tira a parte de baixo da peça íntima e vai lavar. Comida 1 a 2 vezes por dia, depende do campo de concentração, depende do país que a pessoa está. E a Bíblia diz que mesmo no campo de... A história do Porta Aberta diz que mesmo no campo de concentrações, ouve-se louvores, ouve-se alguém adorando. Como foi na época do imperador que destruiu milhões e milhões de crentes, leões, feras, destroçando pessoas dentro da arena, e elas louvando e eles louvando. E meu pastor, você está dizendo que eu não estou dizendo. Eu estou te motivando.
Eu estou te exortando e me exortando a nós nos consertarmos, a nós buscarmos mais do Senhor. Porque se a igreja orar, se a igreja jejuar, se a igreja meditar na palavra, ninguém no mundo para a igreja. Gente, tem projetos aí tramitando para que nós, na hora de pregar o culto, pegue o sermão primeiro, vá até a autoridade, mostre o sermão, se ele aprovar, nós pregamos, senão nós temos que fazer outro sermão. Essa liberdade que eu tenho aqui, que a pastora tem, que os pastores têm, está prestes a acabar. Mas nós falamos, nós vamos orar, mas temos que orar, mas temos que se levantar também. Temos que bater de frente e dizer, eu não aceito, eu não concordo. Porque oração, é você orar e ter ação. Porque muitas vezes nós falamos assim, Deus nos prova para Ele ver como está a nossa fé. Ei, não. Ele nos prova para mostrar para nós como é que está a nossa fé, porque Ele já sabe como é que está a nossa fé. Ele está apenas tentando avivar. Ele já sabe, eu é que não sei. Eu posso ser que minha fé está lá em cima, daqui a pouco a provação vem, daqui a pouco a perseguição vem. Eu me saio, desisto. Não aguento, a estrutura não dá a balança. O que eu estou querendo dizer para mim e para você, vamos orar mais. Vamos meditar mais na palavra. O resumo de tudo que eu falei é isso. Vamos orar mais. Vamos ter mais tempo de oração. Vamos ter mais tempo na palavra. Vamos subir ao monte. Vamos fechar a porta do nosso quarto. Esquecer um pouco as coisas, os afazeres. E vamos buscar mais. Comece a fazer isso. Eu comecei. Não é fácil. Porque chega o vizinho, chega o parente, chega o irmão, chega o colega, o filho chama, o filho quer atenção, o filho quer brincar na rua, o outro diz que o outro bateu no outro, vem aqui resolver o problema. Mas quando eu não acho tempo de dia, eu vou para a noite, vou para a madrugada. Diz que a madrugada a fila é menor, glória a Deus que eu estou na fila. Mas temos que buscar. Nós não podemos esperar só que a liderança ore. Nós temos que orar para fortalecer também a liderança. Só quem está à frente de algum ministério sabe como é. Sabe a perseguição que é. Sabe a carga que é. Só que a gente não vai desistir por causa disso. Isso é motivo para a gente caminhar mais ainda. Para a gente perceber que a gente está buscando fazer cada vez o melhor para Deus. Porque muitas vezes a gente para por causa das aflições. Esse dia eu perguntei ao Senhor, ele não me respondeu ainda, nem sei se vai responder, porque ele não é obrigado. Eu disse, Deus, eu estou numa prova desde 2001. Será que ela vai passar, Senhor, vai tirar? Só faltou ele fazer igual fez com Paulo. Cala a boca, minha graça te basta. E eu tenho que ficar calado. Mas eu perguntei a ele. Porque ele gosta de sinceridade. E não adianta eu andar murmurando para a Aline, para Yara, para Nelson, porque minha vida está assim, porque está assado. Tem coisas, como a pastora disse ontem no monte, tem coisas que Deus nos coloca lá, que é para a gente passar pelo estreito mesmo, para a gente ser limpo, tirar as perebas, as casquinhas, tirar as picuinhas, tirar a língua grande, tirar o ouvido que empresta ao diabo e dizer, se santifique. Quero que você mude. Enquanto você não mudar, tu vai ficar aí. Porque eu quero que você mude. Quem foi para o monte ontem recebeu também um alertazinho do bom. Eu peguei minha parte. E está guardado. Eu não quero largar à toa, não. Porque enquanto a gente estiver recebendo o evangelho light, a gente vai se acomodar. Mas você pode perceber que quando a igreja começou a ser perseguida, quanto mais as pessoas matavam a igreja, Hitler matou crente, a Roma matou crente, quanto mais matava crente, mais os crentes cresciam, mais os crentes ficavam ousados, mais os crentes ficavam poderosos, mais a igreja crescia, era a igreja de tudo quanto é lugar. Mas hoje nós nos prostramos, tá bom, do jeito que tá, não tá não. Temos que levantar a bandeira do evangelho, temos que voltar de novo a fazer, temos que nos unir com as nossas lideranças, com os nossos pastores, mãos à obra, sair atrás das almas, porque a gente está esperando as almas na igreja. Poucos são os que convidam para vir para a igreja. Meus vizinhos, eu acho que eu já estou chato, porque eu vou cobrar de novo. Já me prometeram que vinham e não vieram. Porque é uma luta.
é muita cachaça, é muita prostituição. Mas eu estou ali. Esse dia alguém me disse, Paulo, eu não esqueci do convite, não, eu vou. Eu falei, eu vou cobrar. Se você estiver assim, me devendo dinheiro, eu deixar para lá. Mas às vezes que vai para a igreja. Então, gente, a gente tem que despertar. A gente tem que contribuir com a igreja. E eu não estou falando financeiramente, não. Eu estou falando em contribuir, em trazer almas para cá. Em agregar almas para cá. Então vamos orar mais. Chegou na igreja, ao invés de ficar sentado na cadeira olhando para a cara de um, para a cara de outro, para quem entra, para quem sai, mete o joelho nessa cadeira aí no chão. Ora, clama, busca. Pede batismo com o Espírito Santo, que não é. Pede discernimento, pede interpretação de língua, pede dom da palavra, dom de louvor. Pede, pode pedir sem quantidade, pode exagerar mesmo. Pode ficar à vontade. Porque a gente chega, senta na igreja, fica esperando começar o louvor, fica algo... Outra coisa, eu vi a conversa do pastor Rafael, eu concordei com ele, eu vou botar ele no estreito agora. A oração no microfone, o povo fica sentado só ouvindo. Está na hora de tirar o microfone e todo mundo carcar o joelho no chão. E quando alguém pegar no microfone, irmãos, vamos orar. Irmã, vamos orar. Vamos buscar enquanto se pode achar. Vamos invocar enquanto está perto. Porque a gente precisa, gente. Nos últimos tempos, o diabo nunca brincou de ser diabo. E nos últimos tempos, ele está a todo custo tentando destruir a família, tentando destruir a igreja. Graças a Papai do Céu, que ele disse que a igreja, as portas do inferno, não prevalecem. Mas está prevalecendo em muitos casamentos. Está prevalecendo em muitas famílias. Em muitos lares destruídos. Muitos filhos na droga, na prostituição, no alcoolismo. E a gente acha normal, não é normal não. Vamos voltar para o joelho. E vamos buscar ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pai de amor, Pai querido, nesse momento, meu Deus, eu apresento nossos internautas das nossas redes sociais. Senhor, eu venho te pedir a tua bênção sobre eles nesse momento. Pedir a sua graça sobre eles. Pedir o trabalhar do teu Santo Espírito, trazendo esperança ao coração deles. Pai, que a palavra neste momento, Senhor, tenha alcançado o coração de cada um deles. E a todos, ó Pai, que vão receber o compartilhamento dessa live. Sejam eles tocados pelo Senhor. E que vida seja alcançada pelo Senhor. E que o Senhor esteja operando, abençoando cada lar, contemplando o coração de cada um deles, consolando os aflitos, Pai amado, consolando e animando os que estão desanimados nesses momentos tão difíceis de crise, Senhor. Aqueles que, quem sabe, estão chorando uma perda, estão chorando, Senhor, por alguém que está hospitalizado, ou alguém que está desempregado, que está com crise no lar, no casamento. Pai, que estão com algum dos seus familiares vivendo em um mundo de negridão, em um mundo de vícios, em um mundo de destruição, em uma vida errada. Quantos pais que choram pelos seus filhos, ou esposa que choram pelos seus esposos e vice-versa. Pai, o Senhor está vendo a aflição deste povo, mas que eles, ó Pai, se permita ao Senhor entrar na vida deles, a entrar com remédio, com bálsamo, com cura, com restauração, resgatando os valores, Senhor, da vida. Pai de amor, que ele se entregue a Ti, Senhor, de corpo, alma e espírito, e os abençoa neste momento. Alcança cada um deles, ó Pai, pela sua misericórdia, pela sua graça e compaixão. E dispensa sobre eles, ó Pai, que neste momento a tua misericórdia e o teu perdão, em nome de Jesus.